Olá pessoal, essa aqui é a primeira aula do curso Butterfly. Para quem não conhece o curso, para quem não está sabendo, eu vou deixar informações aqui abaixo do vídeo. Essa primeira aula é uma aula gratuita, uma aula para vocês avaliarem a forma que eu explico, a forma que eu organizei o curso. É uma aula sobre organização de arquivos, melhores formas para você trabalhar com suas texturas e otimizar muitos processos. Então, é uma aula bacana, com muitas dicas, espero que vocês gostem. Então vamos lá. Então, a primeira dica é sobre o Bridge. O Bridge é uma ferramenta, um software que vem junto com a instalação do Photoshop, que eu utilizo para visualizar as minhas texturas e ela tem um processo bacana, que ela tem um cache, onde ela armazena a informação das miniaturas das texturas, então você não tem que ficar carregando toda vez a mesma pasta de texturas. Vou mostrar um exemplo aqui. Vou adicionar uma textura aqui a um Viewer Material. Por exemplo, alguma madeira aqui. Então vocês vejam que se eu abrir a textura diretamente pelo 3D Max, todos os materiais ficam carregando. Se eu reiniciar o computador ou se eu fechar o 3D Max, elas vão carregar novamente todas as texturas e tal. Isso pode, dependendo do tamanho da sua textura, eu tenho aqui texturas de 6.000, 12.000 pixels, pode demorar muito o processo. Então, para otimizar isso, eu acabo usando o Bridge. Eu vou abrir a mesma pasta aqui no Bridge. Você veja que as texturas já estão carregadas, algumas ainda carregando, e o bacana é, se eu reiniciar meu computador agora e voltar aqui nessa mesma pasta, todas as texturas estarão carregadas, então é uma economia de tempo muito grande. Por exemplo, o Bridge oferece outras coisas como comparação de imagens, então eu posso selecionar segurando Ctrl duas texturas e apertar aqui Ctrl B de bola, que ele abre essa visualização de duas texturas. Então às vezes você pode comparar uma com outra. Se você clicar aqui, você pode ver um ponto em questão, ele vai otimizando a visualização. Isso é muito legal para otimizar seu tempo aí. Além disso, o Bridge ele consegue visualizar texturas HDRI, então é mais uma vantagem dele. Você consegue ver sem precisar abrir no 3D Max ou sem precisar abrir no Photoshop e tal. É muito bacana, uma dica que eu deixo aí que vai acelerar muito seu dia. Outra dica bacana é sobre os layers do 3D Max. Poucas pessoas usam. Temos aqui, por exemplo, nessa cena que é uma externa da Butterfly. Vocês vejam que eu separei câmera, luzes e áreas importantes, por exemplo, o chão, a estrada, que eu vou mostrando aqui, o lago e tal. Áreas onde eu estava trabalhando mais, eu deixo sempre em letra maiúscula, as luzes e as câmeras também em letra maiúscula, pois as maiúsculas acabam ficando em primeiro lugar aqui. Então isso facilita bastante, principalmente em cenas complexas. A maior parte dos arquivos que eu pego de modelagem, o pessoal não costuma usar, fica meio perdido. Essa cena Butterfly, por exemplo, se eu fosse deixar tudo na cena, se eu não tivesse proxies, por exemplo, ela passaria de 2, 3 bilhões de polígonos. Então, com certeza no meu computador não conseguiria rodar ela o tempo inteiro, com tudo aparecendo e tal. Nesse caso eu consegui até deixar algumas partes de dentro da casa aparecendo. Então eu tenho aqui, por exemplo, a área do banheiro. Eu coloco o banheiro e o objeto, o banheiro e um grupo de objetos. Então eu consigo ter aqueles elementos que eles estão aparecendo aqui dentro de uma forma que não pese muito na visualização. Eu posso esconder o que eu quero.
Então eu tenho nessa cena muitas câmeras, eu tenho acho que umas 15 câmeras nessa cena, nessa parte externa. Então seria complicado deixar aparecendo tudo o tempo todo. Eu consigo selecionar o que eu quero mostrar dependendo da câmera. Então isso facilitou muito. Você pode usar o velho hide e unhide, clicando no objeto que você quer e dar um hide selection aqui. Você vai esconder o objeto em questão. Mas dessa forma eu acho que fica muito mais organizado. Você tem um controle muito maior sobre toda a sua cena. Então vocês vejam aqui, tem bastante coisa. Bastante coisa na cena. Eu separei também as árvores por tipo de árvore, para eu saber onde eu estou controlando. Os scatters, que eu vou explicar nas aulas de modelagem. Então, uma cena muito pesada que eu consegui fazer no meu i7. Tá aí mais uma dica bacana. Caso você queira selecionar algum objeto, você pode, por exemplo, aqui eu vou abrir aqui o banco. Vou esconder as árvores que elas estão na frente. Então, por exemplo, eu abri aqui o banco, eu quero selecionar só ele. Eu tenho aqui a função de selecionar o layer que está ativado, né? Então, eu seleciono só o que está dentro daquele layer. Então, muitas vezes eu nem agrupo objetos. Eu deixo eles soltos dentro do layer. Fica mais fácil para edição, às vezes de algum material específico. Não tem que ficar desagrupando e tudo mais. Tá aí uma dica bacana. Outra coisa legal, apesar de eu separar as luzes aqui nos layers, eu tenho aqui também o V-Ray Light Lister, que poucas pessoas usam, que ele separa todas as luzes da sua cena. Se você tiver luzes standard, ele também separa em um layer as luzes que não são V-Ray. Para você acessar esse painel, ele fica aqui em Customize User Interface, na área de Toolbars. Você seleciona aqui V-Ray, para deixar só o que é relativo ao V-Ray. É o último dos botões aqui, você só clica nele e arrasta para sua barra de ferramentas. É muito importante esse V-Ray Light Lister, principalmente para cenas noturnas. Então eu vou esconder todos os meus layers aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, uma cena que eu tenho várias V-Ray Lights, vou fazer várias aqui. Você veja que ele não aparece automaticamente no Light Lister. Você tem que dar um refresh aqui. Ele vai mostrar todas as luzes que você criou. E o mais legal, por exemplo, você tem um teto com muitas dicróicas. Você pode copiar a sua luz como instância. Vou dar um refresh novamente. E tudo que é instância ele deixa nessa barrinha que você amplia e mostra todas as luzes. Porque em instância, você alterando uma vai alterar todas as luzes. Então fica bem fácil para você organizar suas luzes na cena, principalmente em noturnas, com uma grande quantidade de luzes que você começa a se perder e tal. Aqui você seleciona a luz que você quer, consegue alterar vários valores dela. Então acelera o processo bastante também. Costumo usar muito. Outra coisa que eu queria falar também é sobre os atalhos e a nomenclatura de objetos, de câmeras. Então eu vou deletar essas luzes aqui que eu criei e vou mostrar minhas câmeras. Nesse caso eu tenho bastante câmera. Vou selecionar uma delas e aqui em cima, para quem não conhece, você pode dar um nome a esse objeto selecionado, no caso a câmera. Eu vou colocar, essa aqui é a câmera da entrada da casa. Vou colocar entrada casa. E vou entrar nessa câmera.
Vou ativar aqui a estrutura da casa, só pra gente ter uma noção de onde tá. Então, a parte bacana de você renomear as suas câmeras, renomear os objetos. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui com material dessa área, ou estou trabalhando com a iluminação de alguma área, e eu quero fazer algum ajuste de câmera. Então eu só chego aqui, clico, entrar da casa, eu já seleciono a câmera. Se eu não tivesse isso, eu teria que vir em alguma vista, então, por exemplo, a vista do topo, selecionar a câmera, voltar para a câmera, e aí sim você pode alterar qualquer valor aqui ao lado, né? Então, tem uma dica rápida também, só para acelerar o processo. Além disso, outra coisa legal é você criar atalhos para tudo que você vai trabalhar. Você pode vir nessa pasta, nessa área de keyboard das customizações de usuário. Então você tem praticamente tudo do programa, que você pode adicionar um atalho. Um dos que eu sempre uso é essa ferramenta aqui, que é o Window Crossing. Eu criei um atalho para ela, que é o abre aspas, porque ela facilita muito quando você vai modelar. Você tem que selecionar só o objeto encostando, ou então objetos que estão dentro da seleção. Facilita muito. Então é um dos atalhos que eu criei. Você pode criar atalho para quase tudo. Outros bacanas são para área de modificação, para modificadores. Então acelera muito o seu processo. Você já coloca atalhos para os modificadores que você usa mais. Também está aí para acelerar o processo. Uma outra ferramenta muito interessante é o Relink Bitmap. É uma ferramenta gratuita. Ela serve para capturar texturas que estejam perdidas no arquivo, ou de modelos que você importou. Muitas vezes acontecia comigo de importar algum modelo para a cena e ele não encontrar as texturas. Então o Relink Bitmap acelera muito esse processo. Eu vou abrir ele aqui. Por exemplo, nessa cena, ele não está encontrando todas essas texturas aqui. Eu tenho simplesmente que indicar a pasta onde elas estão. Então eu vou indicar aqui. Vou dar um add para adicionar esse caminho. Vou selecionar ele e vou dar um relink. Ele tem um processo e eliminou todas as texturas, reencontrou. Então isso ajuda muito, principalmente quando você está trabalhando em grupo. Então alguém te mandou um arquivo e aquele arquivo tem o caminho do computador da outra pessoa. Às vezes ele não encontra de primeira. Então tá aí uma ferramenta bem legal. Uma outra ferramenta interessante é o VMC. O VMC é V-Ray Material Control. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Ele é gratuito e tal, você pode baixar. Com ele você tem o controle completo de materiais de toda a sua cena, ou materiais selecionados. Você veja aqui nas propriedades, tem todas as propriedades de V-Ray Material, refração, de gloss, né, subdivisão e tal. Então eu uso muito quando eu importo algum modelo que tem translucência, por exemplo, ou tem interpolação que geram outros passes na hora de você renderizar. Então às vezes você importou vários modelos, você não sabe qual é o modelo que tem o interpolation ativado no material, ou então qual deles tem a translucência. Aqui você consegue desativar ou ativar esse tipo de valor. Então eu posso vir aqui em Reflection, Use Interpolation e deixar desativado e clicar em Scene. Ele vai aplicar isso para todos os materiais da cena, vai desativar isso em todos. Então eu coloquei aqui, por exemplo, para exemplificar, 3 materiais aqui dessa cena.
todos estão com 1 de Reflection Glossiness. Aqui você pode reparar que todos estão com 1. Eu vou alterar o Glossiness de todos os materiais para 0,85, por exemplo. Digamos que você queira isso na sua cena. Então vou colocar aqui 0,85 e vou aplicar para todos os materiais da cena. Se eu voltar lá, vocês podem ver que todos os materiais estão com 0,85. É um controle geral de materiais, é muito bacana. Se eu for em outros materiais que não estão aqui na viewport, eles também estarão com 0,85 no glossiness. Qualquer um que eu puxar aqui, você vai ver. Além do VMC, eu vou até deixar um outro comentário aqui, uma outra dica, que é: se você, por exemplo, tem aquela mensagem de Ray Trace enquanto você está renderizando, provavelmente é porque tem algum material na sua cena que é standard e está usando o parâmetro de Ray Trace. Uma forma legal que muitas vezes soluciona isso é você clicar com o botão direito em qualquer lugar da sua viewport e colocar em V-Ray Scene Converter. Ele vai converter todos os seus materiais standard e Ray Traced para V-Ray Material. Você ainda tem essa opção aqui, que é para ativar o Trace Reflections do V-Ray Material quando você converte os materiais standard. Então isso aqui já resolveu muito problema aqui, viu? A última dica que eu vou dar nesse vídeo é uma dica de organização de pastas e tudo mais, que eu acabo utilizando bastante. Você vem aqui em Customize, Preferences, em Files, você vê aqui o Increment on Save. É muito útil para você sempre ter um backup da sua última versão do arquivo. Você pode ver aqui no meu caso, eu já estou na versão 465. Eu vou aqui na pasta. Vocês vejam que tem várias versões anteriores aqui, e a 465 é a última. Se eu der um outro save aqui, ele vai salvar a versão 466. A gente pode conferir lá, já tem essa versão nova. Então você sempre vai ter um backup do seu arquivo. Eu já tive casos onde corrompeu minha última versão, então eu tive que apelar para essas versões anteriores. É claro que isso vai uma hora preencher no seu HD. Eu normalmente crio uma pasta backup e vou arrastando as versões anteriores para lá. No final do projeto, quando está tudo certo, eu deleto essa pasta backup e fico com 1 ou 2 versões finais do arquivo, para não ficar pesando aí o seu HD. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as dicas tenham sido úteis, né? Como eu falei, é um vídeo bem simples, uma introdução, mas para avaliação de conteúdo, de como eu estou explicando. Deixem aí suas sugestões, suas críticas abaixo do vídeo. E fiquem ligados, né, no canal, na fanpage também, que em breve eu vou liberar a venda do curso, a pré-venda, na verdade, né, com um custo abaixo. Então fiquem ligados, não percam, e qualquer dúvida, estamos aí para resolver. É isso, aquele abraço e até breve.